A Assembleia reúne órgãos do Estado para tratar sobre a enchente 2015. Reforma administrativa do governo chega ao Poder Legislativo. A Lean vai criar um novo projeto de orçamento impositivo. Deputados realizam cadastramento biométrico no TRE e Casa Legislativa garante apoio ao órgão na divulgação do sistema. Deputado José Ricardo reapresenta projeto que proíbe nome de pessoas vivas em prédios públicos. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia fecha parceria com a Defensoria Pública do Estado. Suframa é homenageada por 48 anos de atividades no Amazonas. O Alean Notícias já está no ar com os principais fatos da semana. Boa noite. A Assembleia reúne órgãos de diversas esferas para tratar sobre a enchente 2015. Realidade dos municípios que sofrem com o regime de cheia, estiagem dos rios da região e como o poder público lida com a situação foram temas abordados. Numa das primeiras ações lideradas pela Comissão de Assuntos Municipais na 18ª Legislatura da Assembleia Estadual, entidades ligadas à Defesa Civil no Amazonas compareceram à sede do Parlamento. A ideia do presidente da comissão, deputado Platini Soares, é debater a realidade dos municípios que sofrem com o regime de cheia e estiagem dos rios da região e como o poder público lida com a situação. De acordo com o coordenador da comissão, a ação faz parte do dever fiscalizatório da Assembleia Legislativa. A Comissão de Assuntos Municipais está preocupada agora em reunir os dados técnicos, em conhecer a realidade atual no estado do Amazonas, para poder, no segundo momento, conferir o planejamento feito pela Comissão Estadual de Defesa Civil e chamar aqui o coordenador estadual para que ele apresente o projeto de ação dele, para que nós possamos conferir e fiscalizar se o que está projetado está dentro da realidade da natureza que vai nos apresentar nesse primeiro semestre. De acordo com o representante do Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, o prognóstico para os próximos meses não é animador. A água dos rios subirá e é preciso articulação para minimizar o sofrimento da população afetada. A gente acredita que a situação é bem grave, viu? Até porque nós estamos no meio da estação chuvosa, agora que começou realmente a chover na Amazônia brasileira. E isso vai se prolongar pelo menos até abril. Né? É evidente, acho que as anomalias que estavam acontecendo até agora, elas tendem a diminuir. Só que o efeito que ela vai causar de subida dos níveis dos rios, ele ainda vem como consequência, porque as chuvas ocorreram muito na parte alta das bacias e essa água toda tem que descer para a parte média e baixa. Então, ainda é preocupante. A expectativa não é boa para as próximas semanas, pelo menos, e depois a gente tem que observar até o final da estação chuvosa. O deputado Platini Soares afirma que a Assembleia vai se inserir nas ações de defesa civil como forma de ser mais uma entidade a fortalecer o trabalho de prevenção dos prejuízos causados pelos fenômenos naturais no Amazonas. Nós reunimos os órgãos de maior credibilidade em relação à defesa civil para que nos trouxessem o prognóstico dos indicativos para o ano de 2015, para que a comissão se insira de fato nesse tema e consiga estabelecer um parâmetro entre o prognóstico apresentado e o planejamento que o governo tem esse ano para evitar os maiores prejuízos que vêm sendo causados nos últimos anos. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 6 cidades do Amazonas estão em situação de emergência: Canutama, Envira, Itamaraty, Guajará, Ipixuna e Eirunepé. Outros 8 municípios estão em situação de atenção: Boca do Acre, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Tonantins e Santo Antônio do Içá. E essa semana subiu para 6 o número de municípios afetados pela enchente no Amazonas e a Defesa Civil do Estado já emitiu alerta máximo para o Alto Solimões. Na Assembleia, o deputado Augusto Ferraz propôs que uma comissão especial acompanhe a situação das cidades afetadas pela cheia.
Foi na última sexta-feira que o município de Canutama, distante 615 quilômetros de Manaus, decretou situação de emergência por causa da cheia dos rios no Amazonas. Agentes da Defesa Civil do Estado fizeram uma avaliação técnica no local e foi constatado que 60% das casas da área urbana já foram atingidas. Além de Canutama, Envira, Erunepé, Ipixuna, Guajará e Itamaraty já haviam decretado situação de emergência. Preocupado com a cheia dos rios, o deputado pelo DEM, Augusto Ferraz, enviou um requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa solicitando a criação de uma comissão especial na casa para acompanhar a Defesa Civil Estadual e dar suporte aos municípios do interior atingidos pela cheia. Segundo o deputado pelo PTN Orlando Cidade, diversos produtores são prejudicados. Ele subscreveu o requerimento. Para que a Assembleia tenha uma participação ativa no interior do Estado, dando aquele suporte para que possamos estar aos lados dos nossos irmãos ribeirinhos neste momento de dificuldade com esta grande cheia que hoje já se anuncia. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 45 mil pessoas já foram afetadas pela enchente deste ano em todo o Amazonas. Bancada do Amazonas no Congresso Nacional se reúne com o ministro da Integração para pedir ajuda aos municípios atingidos pelas cheias dos rios. No estado, a Defesa Civil lançou a campanha Governo Solidário para arrecadar donativos às famílias afetadas pelo fenômeno. Na reunião com o ministro Gilberto Ock e com o secretário nacional de Defesa Civil, general Adriano Ferreira, a bancada amazonense solicitou medidas emergenciais do governo federal a serem realizadas nos municípios do Amazonas que sofrem com a enchente. Gilberto Ock prometeu visitar o estado e verificar a situação dos 6 municípios que decretaram situação de emergência. Por meio da assessoria de comunicação, o senador Omar Aziz, que participou da reunião, disse que comunicará ao governador José Melo para enviar os pedidos de ajuda ao Ministério de acordo com as necessidades de cada região. Segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado, a enchente já afeta mais de 56 mil pessoas em todo o Amazonas. O órgão lançou campanha Governo Solidário para arrecadar donativos às famílias atingidas pelo fenômeno. O governo do estado do Amazonas dá início a uma nova ação de trabalho, que é justamente lançando essa campanha de ações de donativos, de doações, que é justamente para fortalecer já o socorro implementado pelo governo do estado há mais de 15 dias às regiões afetadas. As doações podem ser feitas na sede da Defesa Civil do Estado, localizada na Avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona centro-sul da capital. Ainda de acordo com o coronel, a meteorologia mostra níveis altos de chuva nas regiões afetadas. Para ele, o Estado está preparado para prestar assistência a estas famílias. O estado do Amazonas hoje está preparado para essas ações. Lógico que quando a gente lança uma campanha dessa, a gente solicita todo o apoio da população, todos aqueles que têm familiares no interior, porque não é um trabalho fácil. A nossa complexidade logística e territorial e a distância ela é muito exata, então isso traduz planejamento e direções de um âmbito maior, né? A gente atende nas primeiras emergências com a aeronave, depois a gente manda o segundo socorro por embarcação, que ela leva um volume maior, até totalmente minimizar uma situação e depois restabelecer as ações de socorro. O Fundo de Promoção Social e a Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, doaram juntos 2 toneladas de alimentos arrecadados em eventos do governo em parceria com empresas. Mais de 11 mil famílias que foram afetadas na região do Alto Solimões, Juruá, Madeira e Purus já recebem auxílio do Estado. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Castro, trouxe à tona durante sessão plenária 3 denúncias de crimes ambientais apurados pela comissão. Em todos os casos, o parlamentar vê fortes indícios da ineficiência do órgão ambiental do Estado. Durante o mês de fevereiro, a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia apurou 3 denúncias de crimes ambientais com vista em loco. A primeira, um lixão clandestino localizado atrás do bairro Jorge Teixeira. A segunda, irregularidades no licenciamento do futuro aterro sanitário do município de Manaus, que pode vir a destruir o Igarapé e a Cachoeira do Leão. E a terceira, a implantação de um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida para 600 famílias em Presidente Figueiredo, que está assoreando igarapés do município e poluindo águas que vão até os rios Urubu e Urubuí. O início da obra já afeta o empreendimento conhecido como Aquapark.
Para o deputado Luiz Castro, do PPS, presidente da comissão, houve inércia ou falta de zelo do órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental. No caso de Presidente Figueiredo, o erro é de origem do projeto. Um projeto que não observou os impactos ambientais que iriam causar no ecossistema de Figueiredo. Coisa grave do ponto de vista da falta de cuidado do IPAAM e da falta de cuidado também da Caixa Econômica Federal na análise desse projeto antes de aprová-lo, sem que ele tivesse os devidos cuidados de minorar os impactos ambientais. Em à parte, os deputados Sinésio Campos, do PT, parabenizou a atuação da comissão, que tem sido proativa no momento de receber as denúncias e as apurar. Também em à parte, o líder do governo na Alean, deputado Sidney Leite, se solidarizou com as ações da comissão e solicitou cópia dos processos para levá-los ao conhecimento do órgão responsável e do próprio governador. O pedido que eu quero fazer é que Vossa Excelência encaminhasse essas denúncias para a liderança, porque são muito graves, muito graves. E eu, Vossa Excelência me conhece, eu defendo a justiça. Muitas vezes a gente vê pequeno agricultor, pequeno produtor, pequeno pescador tendo malhadeira tomada, uma motosserra, sendo punido com dinheiro com valor que não tem, e saber quem é o responsável por esse aterro e as empresas que estão se utilizando desse aterro. Isso é muito grave, isso é muito sério. O deputado Luiz Castro citou ainda a Caixa Econômica Federal, agente financeiro do empreendimento em Figueiredo. Para o parlamentar, é necessária maior atenção ao conceder empréstimo, haja vista o dano ambiental que aquela obra causará ao município, que tem no turismo um forte potencial. Bi Garcia, deputado pelo PSDB, usou a tribuna legislativa para defender as mudanças estruturais das agrovilas de Mocambo e Caburi no município de Parintins. Durante a vazante, as comunidades ficam isoladas, prejudicando o escoamento da produção e a qualidade de vida daquela população. Mocambo e Caburi são as maiores agrovilas da região do Baixo Amazonas, responsáveis por grande parte do abastecimento do município de Parintins. Entretanto, os produtores rurais, durante a vazante, chegam a ficar impedidos de escoar a produção rural pela inexistência de uma logística de transporte. Com uma população que chega a 5.000 habitantes e com rede pública de ensino regular, do ensino fundamental ao ensino médio, o isolamento também prejudica a qualidade de vida da população. O assunto foi trazido ao parlamento pelo deputado estadual Bi Garcia, do PSDB. Para vocês terem uma ideia, quando seca o rio, é necessário embarcar a produção numa bajara, depois descer numa área de várzea, e aí você tem que construir uma estrada de várzea no período da seca, para que possa colocar essa produção numa carroça e levar a produção até as margens do rio Amazonas. Bi Garcia, que já foi presidente da Câmara Municipal de Parintins e prefeito por 2 mandatos daquele município, apresentou requerimento ao governo do estado para a construção de estrada com pavimentação entre Caburi e a comunidade de Monte Sinai e Caburi e Mocambo. O parlamentar reivindica ainda rampa de concreto em Caburi, porto em Monte Sinai e porto no Mocambo. E você vai ver no próximo bloco. Reforma administrativa do governo começa a tramitar na Casa Legislativa e a Assembleia vai criar um novo projeto de orçamento impositivo. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9. E não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook,
que milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O governador José Mello iniciou esta semana a reforma administrativa do Executivo que prevê a economia de quase R$1 bilhão por ano, com a extinção de 700 cargos comissionados e a unificação de secretarias. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, garantiu que o início da análise do documento nas comissões técnicas será imediato. Tornar a máquina administrativa mais funcional. Essa foi a expressão usada pelo governador José Mello do PROS ao convocar a imprensa para o anúncio formal da reforma administrativa. O governador, assessorado pela equipe econômica do Estado, elaborou um projeto de lei que deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa nesta quinta-feira. No projeto, José Mello manteve a estimativa na redução de 702 cargos comissionados e a fusão de secretarias, que vinham sendo anunciadas por Mello desde a posse. Quanto à fusão das pastas, Mello anunciou a criação de uma supersecretaria de planejamento que vai incorporar a de mineração e geodiversidade, além da de ciência e tecnologia. Outra novidade é a criação da Secretaria de Administração Penitenciária, que vai ser fundida com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, a SEJUS. O nosso governo, na reforma, ele pretende atacar todos esses pontos, porque são pontos fundamentais para propiciar o surgimento de uma nova estrutura governamental que possa ser capaz de formular, executar e acompanhar políticas de resultados. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, tão logo chegue a matéria à casa, ela já começa a ser analisada junto às comissões técnicas. Mas, ainda de acordo com o presidente, ela não será votada em caráter de urgência. Nós precisaremos de 5 sessões. A partir de amanhã já vai contar com uma sessão. A nossa orientação é que para que na próxima sexta-feira, dia 27, nós possamos já fazer as primeiras reuniões no seio das comissões com a participação dos secretários de Estado. Isso quer dizer que a tramitação será extremamente democrática, debatida e, com o melhor de tudo, vai ter a participação não só da imprensa, mas das pessoas que queiram participar da reunião. E dentro do que cabe ao Poder Legislativo, além de analisar e votar o projeto de reforma administrativa do governador José Mello, cabe aí aos parlamentares um grande desafio, que é de identificar as necessidades econômicas dos municípios do interior do estado para confeccionar leis que possam fomentar e incentivar o setor primário. O Banco do Povo, anunciado por José Mello, pode ajudar a formar novos empreendedores e, desta forma, buscar opções econômicas que não somente pela Zona Franca de Manaus. E é a oportunidade dessas pessoas se qualificarem como empreendedor e terem acesso ao crédito justamente ao Banco do Povo. Eu acho que isso aí é muito importante nesse momento. A intenção do governo, diante da crise econômica do país, é incrementar a economia do Amazonas com atividades extrativistas e a piscicultura. E a reforma administrativa do Executivo chegou nesta quinta-feira à Casa Legislativa e entrou em trâmite regimental. A Assembleia vai criar um novo projeto de orçamento impositivo. O deputado Orlando Cidade, presidente da CCJ, afirmou que, por conta da mudança na legislatura, os novos parlamentares precisam participar da discussão. O novo projeto, que cria o orçamento impositivo, ainda não tem data prevista para começar a tramitar na Casa. De acordo com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, deputado Orlando Cidade, a nova proposta será redigida por conta da mudança na legislatura. A proposta do orçamento impositivo foi feita na legislatura passada, onde assinaram vários deputados, que hoje já não fazem mais parte dessa legislatura. Então, estamos aguardando a propositura de um novo projeto ou emenda constitucional para que
o orçamento impositivo seja implantado também no estado do Amazonas através da Assembleia Legislativa. A atual proposta que está em tramitação destina 0,54% do orçamento do estado para emendas impositivas dos deputados, que o governo é obrigado a executar. De acordo com o parlamentar, pelo novo projeto, cada deputado deve ter cerca de 3 milhões de reais em emendas. A retomada da discussão sobre o orçamento impositivo na Assembleia Legislativa se deu por conta da aprovação do orçamento na Câmara Federal. A discussão começou em 2013, mas foi suspensa na LEAN para aguardar a decisão do Congresso. Já foi aprovado na Câmara Federal o orçamento impositivo, com certeza virá para todas as assembleias, que há interesse de todos que isso aconteça, o orçamento impositivo, para que os deputados possam indicar em suas emendas aonde alocá-los, o município de sua preferência, a área de sua preferência, seja na saúde, na educação, no esporte, enfim, se tem lá no Congresso, na Câmara Federal, com certeza chegará para cá. O Supremo Tribunal Federal decidiu durante a votação de um recurso pela garantia da imunidade de vereadores durante o exercício do mandato. Segundo os ministros, os legisladores não podem ser processados. O caso foi discutido após o Tribunal de Justiça de São Paulo entender que o vereador do município de Tremembé havia extrapolado os limites da imunidade parlamentar ao criticar um colega durante uma sessão na Câmara Municipal. Os ministros do STF decidiram por maioria que, apesar do vereador ter utilizado tom de voz e vocabulário inapropriados, as declarações haviam sido feitas no exercício do mandato. Com isso, a Corte optou por garantir a imunidade material prevista na Constituição Federal. O artigo 29, inciso 8º da Carta Magna, afirma que os vereadores possuem inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. O ministro Celso de Mello lembrou que, apesar da imunidade, o parlamentar ainda pode sofrer punições no âmbito do Poder Legislativo, como a cassação por falta de decoro. Esta semana, a Assembleia Legislativa concedeu tempo para as reivindicações dos professores do Estado. O movimento busca melhorias salariais e pede fiscalização no uso das verbas do Fundeb. Um representante do movimento Vem Pra Rua pela Educação usou a tribuna da LEAN para propor um reajuste salarial de 20% para os professores do Estado. Ano passado, os professores iniciaram a discussão sobre o reajuste salarial conversando com a SEDUC. E a gente percebeu que essa conversa ela foi bastante proveitosa, mas não teve resultados práticos. Porque na hora da votação, aqui, não houve nenhuma discussão ampla com a categoria, levando em consideração a pauta que nós estávamos reivindicando, que ano passado era um reajuste de 15%. Esse ano, em função das percas salariais, em função da inflação, nós estamos exigindo 20%, essa é a nossa pauta. O deputado José Ricardo foi o autor da sessão de tempo. Segundo o parlamentar, a educação deve ser pauta recorrente na Casa Legislativa e apoiou as reivindicações da categoria. Considero que a pauta da educação tem que ser uma pauta permanente da Assembleia Legislativa. Tivemos os professores aí já iniciando uma mobilização para garantir a data base, ou seja, a questão da atualização dos salários, mas com uma pauta mais ampla, né? Falando do Fundeb, falando da qualificação profissional, falando de direitos, né, que não estão sendo ainda plenamente concedidos. E a Assembleia precisa trabalhar. Por quê? Porque nós precisamos fazer um planejamento do Estado e cobrar que o Estado cumpra o Plano Nacional de Educação, né? Vem mais recursos para o Estado, tem os royalties do petróleo, tem projetos nossos aqui, tem um projeto de minha autoria que trata da questão, inclusive, do aumento dos investimentos na educação para chegar em 30%, quer dizer, uma alteração na Constituição do Estado, e tem a definição dos royalties do petróleo de utilizar também 60% para pagamento de professores. Então, é uma pauta que nós precisamos intensificar o debate aqui na Assembleia Legislativa. Os professores também cobram uma maior fiscalização dos recursos do Fundeb, que devem ser utilizados para a valorização do profissional. Investidores e analistas do mercado financeiro apontam um cenário negativo para o Brasil em 2015. Os especialistas acreditam que ocorrerá retração no PIB e já sinalizam uma queda na confiança da indústria. Para o deputado Serafim Corrêa, é preciso investir em medidas de combate à inflação. A discussão foi iniciada pelo deputado Serafim Corrêa.
O parlamentar afirma que a distribuição de recursos provenientes de impostos é historicamente desigual entre os entes federativos e lamentou o baixo número de investimentos da União no Amazonas. O governo brasileiro, o governo federal do Brasil, ele concentra os recursos e descentraliza as ações, as responsabilidades. Isso desequilibrou a federação. Os estados estão sobrecarregados de responsabilidades e os municípios mais ainda. É preciso rediscutir, compatibilizar recursos com atribuições. O deputado Ricardo Nicolau afirmou que a distribuição do bolo tributário é injusta, já que o Amazonas possui características sociais semelhantes a de outros estados da região, mas possui acesso a menos recursos federais. O governo federal, infelizmente, não investe no estado do Amazonas, muito pelo contrário, retira de um estado pobre para os seus gastos nacionais, muitas vezes questionáveis, os gastos do governo como um todo, da máquina como um todo. Então, tirar 5 bilhões por ano de um estado pobre como o Amazonas é muito ruim para o desenvolvimento do Amazonas, é muito ruim para todos. Do total da arrecadação tributária, aproximadamente 65% fica concentrada nas mãos da União e o resto é dividido entre estados e municípios. O Amazonas é o único estado das regiões Norte e Nordeste que arrecada mais recursos federais do que recebe de repasses da União. Para o deputado Abdala Frache, é necessária uma reforma no atual modelo tributário do país. O parlamentar afirma que a União deve abrir mão de recursos para beneficiar estados e municípios. É uma questão matemática, só existe uma solução para isso, a União abrir mão de alguma coisa. O estado e o município não pode. Então, não é que ninguém quer perder. Quem não quer perder é a União, é o governo federal, porque é o único que pode abrir mão de alguma coisa. Ou será que na hora dessa discussão, dessa divisão, desse pacto federativo e tributário, vão querer que os estados e os municípios abram mão de alguma coisa ainda mais? Já o deputado José Ricardo afirmou que o debate é importante, mas lembra que a redistribuição dos valores arrecadados com impostos é um dos mecanismos para a redução de desigualdade entre os estados e deve privilegiar os locais mais pobres. Bi Garcia lamentou que o atual modelo de desenvolvimento e distribuição de recursos privilegia apenas a capital. Já Dermilson Chagas criticou a política de incentivos fiscais do governo federal. Segundo o parlamentar, ao conceder a isenção do IPI de veículos, a União acaba retirando recursos dos municípios, que deveriam receber parte desta arrecadação. Sessão especial realizada na Assembleia Legislativa comemorou os 48 anos de fundação da Superintendência da Zona Franca de Manaus. A ocasião marcou a instalação e o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul. A SUFRAMA é uma autarquia vinculada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que administra a Zona Franca de Manaus. Em 48 anos, o modelo foi o responsável pelo desenvolvimento da economia do Amazonas, alçando o polo industrial de Manaus à posição de terceiro maior do país. Na Assembleia Legislativa, sessão especial de autoria do deputado Serafim Correia, do PSB, destacou a importância da entidade e discutiu perspectivas econômicas para os próximos 50 anos. Com a prorrogação dos incentivos fiscais da Zona Franca, o modelo passa por um momento de rediscussão sobre como transformar o polo industrial num vetor de desenvolvimento de novas alternativas econômicas, em especial para o interior do estado. O deputado Serafim Correia destacou pontos que ainda precisam avançar dentro da estrutura da SUFRAMA. Nós temos problemas hoje que precisam ser resolvidos e que estão travando o avanço da Zona Franca de Manaus. O primeiro deles é que o Conselho de Administração não reúne há 8 meses. Portanto, o modelo está parado há 8 meses. Depois, os entraves burocráticos a nível federal, estadual e municipal são muito grandes, o que desencoraja os investidores. Portanto, é o momento de discutirmos e de avançarmos. O deputado comentou ainda sobre o trabalho da Comissão Parlamentar de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul.
O nosso objetivo é trabalhar no sentido de que a Zona Franca tenha velocidade, porque hoje, no mundo de hoje, no mundo da internet, no mundo do conhecimento, você não pode perder tempo. E nós estamos perdendo tempo. Por exemplo, Corpo de Bombeiros leva 4 meses para liberar um projeto industrial. O Brasil, ao lado de Portugal e Angola, são os 3 únicos países no mundo que têm essa exigência. Não é possível que nós estejamos certos e os outros 202 países estejam errados. O vice-presidente da comissão, o deputado José Ricardo, destacou o papel da Assembleia em prol do polo industrial de Manaus. E aqui a Assembleia tem que ser uma voz, porque nós temos a política de incentivos, que atrai empresas. As empresas, o faturamento é o sustento do Estado do Amazonas. Nós temos que ampliar o número de empresas, nós temos que atrair mais. Então, discutir a política, ampliar, logicamente, esse investimento, até porque o incentivo vale até 2073, prorrogada pela presidenta Dilma. Então, nós temos aí um instrumental jurídico na mão e agora temos que usar isso para o desenvolvimento. Na ocasião, o vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, também compareceram à Assembleia. Agora conquistamos, graças a Deus, 50 anos de prorrogação da Zona Franca. Nós temos, então, 59 anos de sobrevida. E quando eu falo sobrevida, é porque realmente nos próximos 59 anos nós teremos garantidos os nossos empregos, a renda do nosso povo, o investimento de novas indústrias que para cá virão, inclusive em busca de água também, mas é fundamental que os próximos governos, que exista uma política para se buscar novas alternativas, novos modelos. Um dia eu discutia com o pessoal da construção civil e eles diziam, nós geramos mais empregos que o distrito industrial. Eu dizia para eles, não é bem assim. Vocês geram mais empregos que eles, mas todos os empregos que vocês geram são derivados do distrito industrial. Essa é a verdade. O comércio gera mais emprego do que o distrito industrial. Em números absolutos, é verdade. Numa leitura fria, é verdade. Mas todos os empregos, todos, sem exceção, do comércio, são gerados pelos efeitos do distrito industrial. Então a Zona Franca é a razão de ser de tudo que tem no Amazonas hoje. O superintendente da SUFRAMA concorda que o modelo precisa se adequar a uma nova realidade. Eu acho que é impossível você chegar aos 48 anos da Zona Franca de Manaus e dizer que o modelo é um modelo de sucesso. Agora, que o modelo precisa de ajustes, precisa. O que, na minha clara visão, é importantíssimo para os próximos 50 anos é trabalhar fundamentalmente em melhoria de logística. A melhoria de logística ela traz uma série de consequências positivas para o polo, porque aumenta a competitividade, aumenta a possibilidade de você ter uma economia de escala que permita ser um polo exportador, e esse é um futuro que a gente tem que buscar. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, falou sobre a importância da Zona Franca para o Estado. A Zona Franca contribuiu com obras importantes em todos os municípios do interior, por meio da divisão do Imposto de Circulação de Moeda, o ICMS. Sem a Zona Franca, o Amazonas não teria hoje um polo industrial de alta tecnologia, produzindo marcas mundiais para todo o Brasil e também exportando para países da América do Sul. Entendo e acredito que nesse momento em que a Zona Franca completa 48 anos, devemos fazer uma reflexão para que possamos aproveitar plenamente o que ela permite e ampliar as expectativas com outras potencialidades do nosso Amazonas. Os deputados Orlando Cidade, Sabá Reis, Luiz Castro e Dermilson Chagas também se pronunciaram durante a sessão e parabenizaram a SUFRAMA. O tradicional Partido dos Trabalhadores, conhecido pela força política e representatividade, recebeu homenagens no Poder Legislativo do Amazonas por 35 anos de existência. Atualmente, a sigla enfrenta um cenário delicado, como o suposto envolvimento em corrupção. O Partido dos Trabalhadores, PT, foi fundado em 1980 em São Paulo. Surgiu da Organização Sindical de Operários, liderado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e só foi reconhecido como partido político pelo Tribunal Superior Eleitoral em 1982. O PT comemorou oficialmente 35 anos de existência no dia 10 de fevereiro deste ano. Os parlamentares registrados na legenda, que fazem parte da Assembleia Legislativa, deputados Sinésio Campos e José Ricardo,
realizaram uma sessão especial em comemoração e reflexão sobre a imagem do partido. Para o petista José Ricardo, apesar de o país estar passando por um momento crítico em relação à instabilidade econômica e por envolvimento de filiados em corrupção, ainda assim, a representatividade do partido não será enfraquecida, uma vez que a presidente Dilma pertence à legenda. Apesar de tudo, não há um descontrole, a inflação está aí, sendo observada, o crescimento da economia é pequeno ainda, a gente, portanto, tem que lutar para ser maior, porque significa mais recursos para a população e mais orçamento para os municípios. Estamos otimistas e aqui a Assembleia Legislativa, fazendo essa homenagem, esse momento importante, relembra a história, portanto, dos maiores partidos do Brasil. Segundo o deputado Sinésio Campos, que há 20 anos tem a sigla como representatividade no Poder Legislativo amazonense, se há agentes públicos envolvidos com escândalos de corrupção, é preciso combatê-los. Então, eu creio que nós temos que resgatar Petrobras, resgatar a credibilidade do Brasil e matar, exatamente tirar os sanguessugas que estão utilizando, se apropriando de forma indevida do suor do povo brasileiro. O presidente da sigla no Amazonas, Valdemir Santana, saiu em defesa do partido. Ele lembrou os momentos marcantes de transformação no Brasil, quando o PT ganhou notoriedade na presidência da República. Nosso partido, quando assumiu em 2003, só melhorou a situação dos brasileiros. Nós tiramos quase 32 milhões de pobreza, veio para a classe média, o número de emprego no Brasil cresceu, e a situação econômica também cresceu. E a situação econômica que você fala é uma situação mundial, tá certo? Que nós vamos também sair dessa crise. Na ocasião, os deputados e representantes do PT aproveitaram para mobilizar a sociedade na coleta de assinaturas para a reforma política no país. A ideia é obter pelo menos 1.500.000 assinaturas para ser levado ao Congresso Nacional. E no próximo bloco você vai ver. Deputados realizam cadastro biométrico e garantem ao TRE apoio às ações de divulgação do sistema. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Uma comitiva de deputados liderada pelo presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, realizou na última quinta-feira o cadastramento biométrico no Tribunal Regional Eleitoral e se colocou à disposição do órgão para a divulgação do novo sistema de votação. 50 funcionários da ALEAN também serão treinados para dar apoio ao TRE. Manaus tem até o mês de maio de 2016 para fazer a biometria de todos os eleitores. Membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa estiveram na sede do Tribunal Regional Eleitoral na tarde desta quinta-feira para realizar o recadastro biométrico e colocar à disposição do TRE a estrutura da ALEAN para auxiliar neste processo. A presidente do tribunal, desembargadora Socorro Guedes, sugeriu que a casa cedesse funcionários para auxiliar no cadastro dos eleitores. Se, por um lado, não pode ser, ou não deve ser, ou por cautela não deve ser, utilizar as dependências físicas do parlamento em razão da atividade política que nós exercemos, mas a contribuição na área de recursos humanos para que o Tribunal Regional Eleitoral possa
desempenhar as suas funções e exatamente alcançar as metas. O presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, disse que vai firmar apoio de cooperação técnica com o tribunal, com a concessão de 50 funcionários da casa. A meta da Assembleia Legislativa nesse universo de 350 a 500 pessoas é de entrar com 50 funcionários cedidos para o Tribunal Regional Eleitoral, onde esses funcionários terão a qualidade necessária para executar o serviço e participarão de um treinamento. A Assembleia Legislativa fica muito feliz em poder contribuir para a democracia no nosso Estado junto ao TRE. Nós queremos agradecer essa parceria que já se mostra extremamente positiva. O presidente Josué Neto nos deu esse apoio, juntamente com toda a sua mesa diretora, no sentido de que vamos nos fornecer esses servidores que vamos capacitar e assim vamos aumentar o número de pessoas que vão atender a população. O TRE estipulou um prazo para que até o dia 15 de março a Assembleia Legislativa informe os nomes dos servidores. A partir disso, os funcionários passarão por um treinamento no tribunal para trabalharem nos postos de atendimento. Já como parte do apoio ao tribunal, a TV ALEAN preparou um vídeo institucional que trata sobre o assunto. O recadastramento biométrico agora está disponível para Manaus. Dirija-se ao TRE com um documento de identidade original, comprovante de endereço recente e título de eleitor. Você terá uma amostra de sua assinatura colhida, será fotografado e terá suas impressões digitais capturadas. Acesse o site do TRE, www.tream.jus.br e agende seu recadastramento. Participe e ajude a tornar nossas eleições mais seguras. Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia fecha parceria com a Defensoria Pública do Estado. De acordo com o deputado Abdala Frache, o objetivo é aprimorar o atendimento aos consumidores. Frache também declarou que vai trabalhar para implantar as CDCs em todas as câmaras municipais do interior do Amazonas. O deputado estadual Abdala Frache, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, anunciou em plenário que a CDC está buscando uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Amazonas para aprimorar o atendimento aos consumidores amazonenses. Conforme o presidente, a parceria deverá ser feita por meio de um termo de cooperação técnica com o Núcleo de Defesa do Consumidor dentro da Defensoria Pública. A meta, segundo o Frache, é fechar mais parcerias com o Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor, o PROCON, o Instituto de Pesos e Medidas, entre outros órgãos. De acordo com o parlamentar, outra meta da CDC é auxiliar na implantação das comissões de defesa do consumidor nas câmaras municipais do interior do Amazonas. Preciso que descentralize a atuação da Comissão de Defesa do Consumidor e, principalmente, vamos partir agora para o interior do Estado, no sentido de criação dessas comissões em todas as câmaras municipais do Amazonas. Em 62, se Deus quiser, a gente vai conseguir montar em todas elas a Comissão de Defesa do Consumidor, que vai poder levar, em parceria com a Comissão da Assembleia, essas informações para os consumidores do interior do nosso Estado também. O deputado José Ricardo protocolou na mesa diretora da ALEAN um projeto de lei que proíbe nomes de pessoas vivas em prédios e obras públicas. De acordo com o parlamentar, o objetivo é manter o princípio da impessoalidade e impedir a promoção pessoal de políticos. O deputado petista José Ricardo representou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe atribuir nome de pessoa viva a qualquer bem público no Amazonas. Além disso, veda a inscrição de nomes de autoridades ou administradores em placas indicadoras de obras ou em veículos de propriedade ou a serviço da administração estadual. José Ricardo defende que a nomeação de prédios públicos deve respeitar o princípio da impessoalidade. Então, na hora que ele coloca o nome dele, o nome de um outro político, né, próximo, político vivo, né, principalmente, que é o foco, ele está fazendo uma promoção pessoal, promoção de determinadas pessoas. Então, quebra o princípio da impessoalidade. Portanto, é ilegal e inconstitucional a colocação
de nomes que nós temos aqui no Amazonas, em Manaus principalmente, mas no interior do estado você vê muito também em vários municípios aí. Também de acordo com José Ricardo, o projeto está em sintonia com a legislação federal que trata do assunto. Deputado Platini Soares articula em Brasília a anistia a policiais e bombeiros que participaram de uma mobilização no ano passado. O parlamentar, que é vice-presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, teve a garantia de que o projeto de lei vai entrar na pauta de votações da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal até o dia 10 de março. A ida do vice-presidente da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, deputado Platini Soares, do PV, surtiu efeito positivo para policiais e bombeiros militares do Amazonas. Na capital federal, desde o dia 22 de fevereiro, o parlamentar foi em busca de apoio no Congresso pela anistia dos militares que se engajaram no movimento por melhores condições de trabalho em abril do ano passado. De acordo com informações da assessoria do deputado Platini Soares, os militares podem contar com a tramitação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal já a partir do próximo dia 10 de março. O deputado conta com o apoio do democrata Paulderney Avelino. Foi ele quem protocolou na CCJ da Câmara o projeto de lei que inclui o Amazonas na lista de anistia, onde já constam outros 11 estados brasileiros. Assessores de comissões técnicas da Assembleia recebem orientações sobre regras da Casa Legislativa. A ação tem o objetivo de integrar os novos funcionários da 18ª Legislatura. Foi no mini auditório Bete Azizi que representantes de todas as comissões técnicas permanentes da Assembleia Legislativa receberam orientações sobre os procedimentos básicos das comissões. A gerente de assistência das equipes, Marlias da Silva, ministrou a palestra. Segundo a gerente, a necessidade veio depois de novos funcionários integrarem o Poder Legislativo neste início de legislatura. Como ele deve realizar uma audiência pública, que eu foco muito nas questões das audiências públicas. Eu disse que essa é uma atividade de relevância, né? É muito importante eles realizarem. Então, como organizar essa audiência pública? Então, como fazer o parecer, o cuidado que eles devem fazer, a análise, né, das matérias que estão em tramitação, as visitas técnicas, né, de acordo com o tema, né, as visitas técnicas nos órgãos competentes, de acordo com o tema. As comissões também são responsáveis pelo parecer dos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Porque quando a gente passa o procedimento, a gente está baseado em todos os artigos do regimento. E dos artigos eu falo do tempo que deve ficar uma proposição na comissão, né? O prazo para a emissão de parecer. Eu sempre fico frisando essa questão do prazo, de obediência ao prazo, né, da proposição. Para emitir parecer numa proposição, a comissão tem que obedecer ao prazo. Ada Campelo integra a Comissão de Jovens, Crianças e Adolescentes e aprovou a iniciativa. Porque é uma nova legislatura e muda, né? Vai mudando, o regimento muda. Então, o que acontece? A gente acaba aprendendo mais, a gente adquire mais experiência, até porque são novos deputados que estão entrando, são novas ideias e existem coisas que a gente, na legislatura passada, a gente não tinha. E agora, com esse treinamento, a gente está aprendendo, a gente vai colocar em prática e com certeza a comissão vai funcionar até melhor. Além de analisarem os projetos de lei, as comissões também atendem a população, realizam debates e audiências públicas. Frente Parlamentar de Apoio ao Microempreendedor da Assembleia Legislativa realiza ação para auxiliar o trabalhador informal a regularizar a atividade. O Amazonas possui atualmente quase 40 mil microempreendedores. Em 2010, esse número era um pouco mais de 10 mil. Apesar do aumento expressivo, a quantidade de microempreendedores no estado ainda é considerada pequena em comparação com outras regiões do país. Na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor realizou a primeira ação para incentivar os trabalhadores informais a regularizarem suas atividades. O deputado Adjuto Afonso, presidente da FREMPEI, afirmou que a iniciativa é uma maneira de incentivar o empreendedorismo na região e auxiliar no crescimento econômico do estado. Hoje é uma frente parlamentar
que está inserida na estrutura da Assembleia para que possa dar esse apoio a essas pessoas, dar essas informações, falar de linha de crédito. Aquele que quer se tornar empreendedor, muitas vezes ele pensa logo na burocracia. Uma burocracia, eu não tenho como ter acesso à linha de crédito, então se nós fazemos isso, nós estamos estimulando essa pessoa, estamos orientando essa pessoa para que ele possa se tornar um empreendedor. O microempreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. Estão inseridos nesta categoria costureiras, manicures, doceiros, cabeleireiros, feirantes, vendedores ambulantes, entre outros. Para o deputado Luiz Castro, a lei que estabelece o Simples Nacional e beneficia o empreendedor individual é uma alternativa para manter o negócio e fugir da carga tributária do país. A carga tributária é bem menor para esse pequeno empreendedor. Então é muito bacana, muito importante que a FREMPEI possa articular essas informações, passar para os empreendedores, eles são multiplicadores e ao mesmo tempo orientá-los porque eles vão enfrentar estamos enfrentando um ano difícil, um ano de crise econômica, onde vamos ter muito mais óbices para o empreendedor porque há uma recessão aí acontecendo no Brasil e esse empreendedor precisa de estímulo e precisa de informação para vencer os desafios. O evento contou com a parceria do Sebrae, Cine Amazonas, Cine Manaus, a Agência de Fomento do Estado e a Associação de Jovens Empresários do Amazonas. Para ser um microempreendedor individual, é necessário faturar até R$60 mil por ano ou R$5 mil por mês e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. O MEI também pode ter um empregado contratado que receba o salário mínimo ou piso da categoria. O microempresário pode registrar o negócio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, pedido de empréstimos e emissão de notas fiscais. Mas pretendemos fazer ações em bairros de Manaus, pretendemos fazer ações no interior do estado, em parceria com o Sebrae, em parceria com outros órgãos municipais que possam nos ajudar no interior do estado. O deputado estadual pelo PSDB, Bosco Saraiva, se reuniu em Brasília com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros. Na pauta, a ampliação do horário da programação local na Rádio Legislativa. A Rádio Senado, 106,9 MHz, frequência modulada, é veiculada em Manaus com 2 horas na grade de programação dedicadas à atividade parlamentar dos deputados estaduais. Esta faixa de programação se propõe a aproximar o cidadão do parlamento e para ampliar ainda mais a abrangência em Manaus e nos municípios vizinhos. O deputado Bosco Saraiva esteve em reunião com o presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros, solicitando em nome da Assembleia Legislativa do Amazonas a ampliação do horário destinado à programação local em mais 3 horas. Ontem eu estive, por recomendação do presidente Josué, no Senado Federal, quando fui recebido pelo presidente Renan Calheiros e, ao mesmo tempo, em que encaminhei o ofício de número 97 da presidência da Assembleia Legislativa, que solicita um acréscimo de tempo de 3 horas diárias no horário da Rádio Senado, que hoje comporta somente na sua grade 2 horas por dia. E, portanto, a solicitação foi recebida pelo presidente e encaminhada ao setor técnico, que já avalia a possibilidade de atender o pleito desta casa. A programação da Rádio Senado, produzida em Manaus, fica a cargo da Diretoria de Comunicação do Parlamento Estadual. O diretor responsável, jornalista Cláudio Barbosa, considera que a medida pode trazer muitos ganhos. O que vai dar mais audiência, reforçando o noticiário da TV da Assembleia Legislativa como um todo, e, ao mesmo tempo, isso também induz uma audiência maior para a Rádio Senado. Quer dizer, então ganham as duas partes. Por ocasião de sua visita a Brasília, o deputado Bosco Saraiva informou ainda que manteve reuniões com o deputado federal Átila Lins, que integra a Comissão da Reforma Política. É intenção do parlamentar estadual fazer uma rodada de debates sobre o tema, com a presença de Átila Lins. Um requerimento coletivo assinado pelos deputados estaduais será encaminhado à Câmara Federal, convidando o deputado Lins para se fazer presente na ALEAN. Confira agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. A Assembleia reúne órgãos do Estado para tratar sobre a enchente de 2015.
Reforma administrativa do Executivo Estadual entra em tramitação regimental na Casa Legislativa. A Lean vai criar um novo projeto de orçamento impositivo. E nós ficamos por aqui. No site da Assembleia, ali.am.gov.br, você tem outras informações sobre a atuação parlamentar. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.